Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo se você gosta do canal Assombrado, curte os relatos, já deixa aí o seu like. E também dizer para vocês que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar dos produtos. Essa camiseta é uma delas. Camiseta Serial Killer Collection, muito bonita também. Certo, vamos ao relato de hoje. Que, olha aqui, curioso. Tô curiosa. Olha aqui o título. Lurdona, a macumbeira má. Lurdona, olha, já tem no Lurdona. Vou lá na Lurdona fazer uns trabalhos na Lurdona. Vamos ver do que se trata essa história que parece que não é muito feliz, não. Vamos ver. Acho que é uma moça que nos conta essa história. Olá, Ana, Matheus e assombrados. É o primeiro relato que eu envio a vocês, mas posteriormente mandarei outros. Pode ler tranquila porque os nomes já foram trocados. A história é longa, mas foi a triste vida da minha avó materna. Meu nome é Fulana e sou neta da... Os nomes estão trocados mesmo? Já está trocado? Deixa eu só ver aqui... Bom, eu não sei, porque às vezes a pessoa fala que trocou o nome, mas daí ela dá o nome verdadeiro aqui. Então, não, tá. Meu nome é Fulana e sou neta da... Depois, se eu ver que ali na frente continua com esse nome, aí eu falo, tá? Porque eu fico aqui pensando se é ou não é o nome. Enfim, sou neta da Fulana e do Fulano. Meu nome é Fulana, sou neta da Beltrana e do Beltrano. Pronto. Minha mãe e minha avó nos contavam essa história com tristeza no olhar e na voz. Deixa eu só ligar o ar, gente, não dá. Ai. Bom, eu não me lembro ao certo o ano, mas tal fato aconteceu por volta do ano de 1955, 1959, por aí, na cidade de Curitiba, no Paraná, em um dos bairros denominados nobres da cidade. A minha avó materna, então tá trocado mesmo, a minha avó materna, Mariazinha, e o meu avô Manuel, minha mãe e meu tio foram morar em uma casa de madeira, daquelas antigas, que tinha uma varandinha pequena na frente, com uma santinha no alto da casa. Vocês já viram aquelas casas onde tem uma santa? É tipo um oratóriozinho na frente da casa, assim, em cima. Isso, era uma daquelas casinhas. Minha avó, muito à frente do seu tempo, dos anos 50, ela era bonita, cinturinha fina, alta, magra e sempre andava elegante, sobre um salto fino. Trabalhava na rede ferroviária federal, no setor administrativo, sendo a única mulher da RFFSA. E sempre se destacando no que fazia dentro da empresa. E meu avô trabalhava em uma grande empresa da época. Meus avós tinham uma situação financeira boa. Não que fossem ricos, mas nunca faltava comida em sua casa. Meu tio, na época, tinha 7 anos e estudava em um colégio interno. Não porque a minha avó queria, mas sim porque ele pediu. E a minha mãe, como tinha 4 anos, ficava um pouco na casa de uma irmã da minha avó e depois na casa de outra, e assim foi até ela estar mais velha. Após algum tempo que a minha avó se mudou para tal casa de madeira, coisas estranhas começaram a acontecer. O meu avô começou a beber. Minha avó começou a espumar pela boca. Minha mãe viu por várias vezes essa cena, ainda quando pequena, e ainda descrevia o roupão que ela usava. Ninguém sabia o porquê tais fatos aconteciam, mas sabiam que a minha avó era invejada por sua beleza por muitas mulheres da época. Mas ela nunca ligou muito para isso. Com o passar do tempo, meu avô se tornou agressivo, chegava em casa bêbado e, para agredir a minha avó psicologicamente, ele atirava punhal na parede
um punhal, aquelas punhalzinhos assim, tipo um canivetinho, uma faquinha, ele atirava o punhal na parede. Muitas vezes próximo de onde a minha avó estava. Graças a Deus nunca atingiu ela. E a minha avó continuava a espumar pela boca quando estava dentro de casa. Mas esse espumar pela boca seria um ataque, tipo um ataque epilético que ela tinha assim e começava a espumar? Bom, tinha uma vizinha de muro, que vou chamar aqui de Lurdona. A tal fazia macumba para todo mundo, até mesmo sem conhecer as pessoas. Ela pulava o muro da casa da minha avó para ver a casa e depois saía fofocando pela vizinhança. Mas meus avós sempre davam um jeito para que ela fosse embora, pois a minha avó chegava do serviço e tinha todos os seus afazeres domésticos ainda. Meu avô nunca foi de ficar de conversa com o vizinho também. Minha avó saía cedo para o trabalho e a tal da vizinha estava na janela. Minha avó voltava do serviço e lá estava a vizinha, na janela de novo. Tô falando que essas coisas é falta do que fazer. Fica botando besteira na cabeça, fazendo mal pros outros. Porque vai procurar o que fazer, vai estudar, gente, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Foca a tua mente em uma coisa boa e esquece os outros. Continuando. Ah lá, estava lá, Lurdona na janela novamente. E assim foi por um longo período. Mas nunca deram muita bola para ela, pois achavam que ela não tinha nada para fazer, não é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Minha avó sempre foi daquelas de ter o assoalho da casa brilhando, a casa muito limpinha e ela muito caprichosa. Certa vez, limpando a casa, minha avó achou um sapo morto e seco debaixo de sua cama, na direção de onde ela dormia. Todos ficaram horrorizados, mas a minha avó, muito católica, rezava muito quando tais fatos aconteciam. Com o passar do tempo, várias outras coisas aconteciam na casa e a minha avó sempre rezando. Num determinado dia, uma senhora negra, a qual minha avó não conhecia, a chamou no portão e disse que era comadre da vizinha dessa Lurdona. A senhora então contou-lhe que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, a Lurdona pulava o muro e ia rezar à casa da minha avó, debaixo da casa também. Nunca soubemos o que essa senhora fazia e nem qual era a sua religião, muito menos como ela sabia que a Lurdona ia rezar na casa da minha avó. Essa senhora negra que bateu no portão dela, não sabia quem era, não sabia que religião, ela só chegou lá para avisar, entendeu? E a gente não sabia como que ela sabia que a Lurdona, ela falou o quê? A senhora contou, ela não conhecia, ela disse que era comadre da vizinha da Lurdona, é isso? Tá. Mas ninguém sabia, nem sabia como ela sabia que a Lurdona ia rezar à casa da minha avó. Bom, no meio dessa história triste, houve outras maldades por parte da Lurdona. Márcia, uma jovem bonita, era outra vizinha. Ganhou de casamento dessa Lurdona um vaso em forma de peixe, com uma macumba dentro. E posteriormente, a Márcia morreu. Semanas depois, a Lurdona fez macumba para outra vizinha, de nome Cristiane, que morava na rua de trás de sua casa. Essa vizinha teve uma ferida nas pernas e já não sabia mais o que fazer, pois nenhum médico sabia o que era e remédio nenhum melhorava aquelas feridas. Foi então que Cristiane foi em um terreiro de Umbanda e lá lhe falaram que haviam feito um trabalho de macumba para ela. A entidade perguntou se ela queria que esse trabalho voltasse para quem lhe mandou. Assim ela saberia quem havia feito. Cristiane assim o fez. Na semana seguinte, a Lurdona foi até a Cristiane e lhe perguntou que remédio ela havia passado, pois havia saído uma ferida igual em sua perna. E lá descobriram mais uma maldade da Lurdona. E assim as coisas continuaram acontecendo.
Pois bem, um certo dia meus avós venderam a tal casinha para o dono de um posto de gasolina, o qual ia pagar parcelado pela compra da casa. Meus avós então se mudaram para o bairro tal, em Curitiba. Meu avô foi perdendo pouco patrimônio que tinha. Meu avô saiu com um chinelo amarrado com arame e a minha avó doente. Eles foram perdendo tudo, é isso? Foi vendendo e perdendo dinheiro, é isso? A Lurdona continuava com as suas maldades e essa nova família que se mudou para a casinha também foi alvo dela. Cada vez que a minha avó ia lá para receber a parcela da venda da casa, a situação da família estava pior. Num determinado mês, quando minha avó chegou lá, eles não tinham nem o que comer, pois já haviam perdido tudo também, inclusive o posto de gasolina. Minha avó, sempre de bom coração, fez uma compra e foi levar para aquela família. Eu não sei se o valor da compra da casa foi pago integralmente. Com o passar dos anos, a vida de meus avós prosperou e souberam que a Lurdona tinha uma doença que ninguém descobria e teve que amputar uma perna. Depois, um braço, e assim foi amputando partes do corpo até morrer. Na nova casa, após uns 20 anos, meu avô continuou bebendo. Ficou doente e posteriormente morreu. Meu tio, que trabalhava em uma grande empresa em Curitiba, se casou, teve um filho, abandonou a família e o serviço e foi sustentado pela família até morrer em 2009. Dessa época que mudaram para a casa nova, minha avó ouvia uma determinada estação de rádio, que certo dia ouviu algo dizendo que determinado signo morreria aos 77 anos. Gente do céu, imagina na rádio falar: quem é do signo de Áries morre aos tantos anos. Tá louco, todo mundo que é de Áries, oh, meu Deus. Não, gente, que é isso? Enfim, vamos escutar a história. Dizendo que determinado signo morreria aos 77 anos. E ela ficou com isso na cabeça. E sempre que tinha lembrança desse fato, comentava com a família. Mas sempre desconversávamos e dizíamos que isso era besteira. Guardem bem isso. Minha avó tornou-se alcoólatra por 45 anos, só que ninguém da família nunca desconfiou, pois minha avó sempre foi muito discreta. Um dia nós descobrimos porque ela caiu da escada e veio ficar na casa da minha mãe, Tânia. Assim ficaria mais fácil para cuidar dela, e quando fomos no apartamento dela para pegar as roupas e outros itens que ela havia pedido, encontramos diversas bebidas, inclusive embalagem de bolso, a qual eu, como neta, não suporto bebida, eu não conhecia. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Foi nessa época, no ano de 2000, que a coisa piorou. Eu morava na casa da minha mãe, a qual é viúva. Eu já estava casada e tinha um filho com 7 anos e uma filha com 6 anos, os quais também precisavam da minha atenção. Foram diversas idas em médicos, reuniões do AA, Alcoólatras Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos. E assim tentando fazer com que a vida dela voltasse à normalidade. Durante o dia, eu atendia os meus filhos. Minha mãe cuidava da alimentação e roupas da minha avó, que já estava usando fralda descartável. E quando eu não aguentava, eu dormia sentada no sofá. Pois durante quase 3 meses eu passei praticamente todas as noites no UPA. E quando não estava no UPA, que é a unidade de pronto atendimento, tinha os remédios para ministrar a ela. Cada vez em que eu pensava em ir dormir, lá escutava minha avó berrando no quarto, que estava com dor em um determinado local do corpo e tudo mais. E durante esses 3 meses a minha avó dizia que ela ia morrer com 77 anos. Nunca ninguém entendeu o porquê dela falar isso, mas nós, como somos de uma família espírita, sempre procuramos entender. No UPA,
Todos os funcionários já me chamavam pelo nome. E eu tinha uma cadeira até lá, tipo cadeira do papai, que eles me cederam para eu passar as noites. Numa determinada noite, lá estava eu correndo pro UPA com a minha avó. Ao chegar, coloquei ela sentada em uma cadeira para poder fazer a ficha dela. De repente, escuto umas vozes diferentes vindo de trás de mim e, ao olhar, vejo minha avó quase caindo da cadeira. Um enfermeiro já foi me ajudar para segurá-la. Minha avó estava toda retorcida, com as mãos tortas e viradas para trás, igual as pessoas ficam quando estão incorporadas às vezes. E começou a falar com uma voz grossa e estranha. Ela começou a falar assim: eu disse que eu ia vir te buscar, você é minha. O enfermeiro, sem entender nada, me olhou assustado e eu falei: pode deixar que eu sei o que eu vou fazer. Olhei firme e séria para minha avó e falei: você não vai levar ninguém, ela é minha avó. E o amor que eu tenho por ela é maior do que o mal que você quer fazer. E aí aquela voz continuava e eu falando com aquilo que se apossou da minha avó. Comecei a rezar tudo o que eu sabia e que eu lembrava na hora. Do nada, minha avó ficou mole e foi escorregando da cadeira. Foi quando nós a seguramos e colocamos em cima de uma maca em uma sala ao lado de onde estávamos. Logo entraram várias pessoas de branco e começaram a entubá-la. Soro na veia e todos os procedimentos para ela voltar ao normal. Foi quando um médico me olhou e falou: saia e feche a porta. E eu falei: fique tranquilo, eu já estou acostumada, eu não me impressiono. E ali eu fiquei vendo entre a porta aberta o que estava sendo feito. Passaram-se algumas horas, aí já era umas 7 horas da manhã, e o médico me chamou dizendo que ela seria transferida para o hospital tal. Ok. Liguei para minha mãe e falei o que o médico havia falado. Foi uma correria. Minha mãe arrumando meus filhos para deixar com a minha madrinha e para depois meu marido levá-la até o UPA. Assim que a minha mãe chegou, por volta das 10 horas da manhã, acredito, né? Já estavam colocando a minha avó dentro da ambulância e minha mãe entrou e foi junto até o hospital. Como eu estava de carro, não sei nem o caminho que eu fiz, só sei que eu cheguei antes da ambulância no hospital. Ao entrarmos, ela já foi para uma sala e eu fui junto, deixando minha mãe preencher a ficha dela. Tiraram sua dentadura e no mesmo instante parecia que ela havia levado um choque, pois seus olhos ficaram arregalados. Médico entra, médico sai, sempre examinando ela e posteriormente falaram que ela não respondia mais a estímulos. Na hora eu pensei: como assim? Fui até sua mão esquerda, segurei e perguntei: vó, a senhora tá melhor? E na mesma hora ela apertou a minha mão. Chamei o médico e lhe contei o que tinha acontecido. Ele disse que era impossível e eu provei o que eu falei. Fui lá novamente e perguntei para ela. Só que dessa vez ela pediu água para mim. O médico me olhou assustado. Me chamaram em um canto e falaram que havia estourado um órgão que fica entre o pâncreas, a vesícula, e, se não me engano, o fígado, e que ela tinha 1% de chance de sobreviver. Que precisava fazer uma cirurgia de emergência, mas que alguém da família precisaria assinar um termo de responsabilidade. Lá fui eu falar com a minha mãe, que se encontrava do lado de fora da sala, já com meu irmão, minha irmã e os seus sogros. Minha mãe ficou sem ação na hora, e eu não pensei 2 vezes e falei: se a avó tem 1% de chance, ela vai usar esse 1%, pois eu vou assinar esse papel e quero ver alguém da família vir falar alguma coisa, pois durante esse tempo todo só eu e minha mãe cuidamos dela. E assim eu fiz. Após o documento ser assinado, o médico disse que iriam levá-la para o local da cirurgia. Nesse momento, falei para minha avó que estava tudo bem, que não era para ela se preocupar, pois eu estava ali com ela. Nesse momento, quando foram entrar no elevador, ela colocou a mão para fora e segurou na minha mão. Lá fui eu dentro do elevador com eles. Assim que iam nos separar para prepará-la para a cirurgia, dei um beijo em sua testa e falei: tá tudo bem, fique tranquila.
A cirurgia começou por volta das 7h30 da noite e terminou por volta das 9 da noite. Nessa hora já tinha umas 15 pessoas da família aguardando a cirurgia acabar. Eu parecia que tinha sentado num formigueiro. Eu não parava quieta um segundo. Foi então que o médico veio ao nosso encontro e foi nos falar sobre o estado dela. Disse que haviam montado uma mini UTI para ela e que somente 2 pessoas poderiam entrar para vê-la. Na mesma hora, antes mesmo do médico acabar de falar, eu disse que eu e minha mãe entraríamos. E assim fizemos. Ao entrar naquele quarto enorme, eu vi a minha avó com esparadrapos nos olhos, entubada e cheia de agulhas enfiadas em seus braços. Mas eu fiquei tranquila e perguntando para o médico sobre a cirurgia. Foi quando o médico disse que foi uma cirurgia delicada e que as 12 horas seguintes seriam cruciais, pois teríamos que aguardar. Como sempre tomei frente de todas as situações em nossa família, mais uma vez tive que ser forte. Porque se eu demorasse, sabia que a minha mãe e meus irmãos não aguentariam. Porque se eu desmoronasse, eu sabia que a minha mãe e os meus irmãos não aguentariam. Saímos do hospital por volta das 11 da noite e fomos para casa. Eu estava muito cansada, só consegui dormir por volta das 3 da madrugada. Exatamente às 9 da manhã, minha mãe me acorda dizendo que a avó havia falecido. Pulei na cama e perguntei: como assim? Quem te falou? Como você sabe? Minha mãe contou que a minha irmã havia ligado para ela, dizendo que não havia conseguido dormir e que às 6 da manhã ligou para o hospital e falou com uma conhecida que trabalhava lá, a qual falou que ela havia falecido às 6 horas da manhã. Na hora, do jeito que eu estava, eu levantei, fui ligar para o nosso plano funerário e tomar outras providências. Só depois que me toquei que eu não havia lavado o rosto, penteado o cabelo, muito menos escovado os dentes. E daí já aproveitei e fui tomar banho. Detalhe, minha mãe me lembrou de uma tarde em que estávamos sentadas na sala de sua casa, quando minha avó falou para mim: quando eu morrer, quero que você vá me maquiar, pois essas funerárias deixam a gente com cara de morto. Minha maquiagem está toda na necessaire preta. Eu quase infartei ao lembrar, mas assim eu fiz. Quando o corpo chegou na capela, 5 da tarde, guardem bem esse horário, entrei e pedi licença para encostar a porta. Uma sobrinha da minha avó entrou e fechou a porta. Olhei para ela e falei: eu vou pintar a avó porque eu prometi. Que sensação horrível. A sobrinha da minha avó me olhava com cara de não saber o que fazer. Mas como a minha avó sempre foi animada e gostava de festa, comecei a falar em tom de brincadeira. Mariazinha, vamos te produzir para você chegar no céu linda e maravilhosa para ir para um bailinho. E assim foi. Foi assim que eu consegui maquiar minha avó, deitada naquele caixão. Sabe, mas eu não fiquei impressionada, nem com receio. Eu senti que a minha missão foi cumprida, pois fiz o que ela havia me pedido. No dia seguinte ao enterro, uma prima da minha mãe ligou e disse que uma colega de trabalho morava em um sobrado bem em frente de onde era a casinha de madeira na qual minha avó morou. Disse que sua colega se assustou quando no dia anterior, exatamente às 5 da tarde, ela foi fechar a janela e viu que a casinha de madeira estava pegando fogo. Será que o que a minha avó ouviu falarem naquela estação de rádio era um aviso de que ela morreria aos 77 anos? Eu não tenho resposta, mas ela nasceu no dia 1º de novembro de 1925 e faleceu no dia 14 de outubro de 2003. Teve épocas na vida da minha avó em que foram boas, mas assim foi o triste fim dessa história. Assombrados, me respondam. Será que toda a macumba que a Lurdona fez para minha avó só acabou às 5 da tarde, quando o corpo dela chegou na capela? Hoje em dia ainda existe só os restos das vigas de tijolo que sustentavam a casa. O endereço onde ficava a casinha de madeira fica 9 quadras de onde a minha mãe mora hoje em dia. E hoje seguimos sentindo saudades dela.
Gente, então a casa que ela morava, onde a Lurdona foi lá fazer as rezas dela lá, a casa queimou às 5 da tarde, no mesmo horário que ela entrou na capela para ser velada. É isso? Gente, é muita coincidência. E talvez aquilo que ela ouviu no rádio não foi exatamente alguém falando um horóscopo, mas algo do além dando uma mensagem para ela, que talvez só ela tenha escutado. Aquilo foi para ela, não foi para todos do signo de Capricórnio, por exemplo. Então, gente, que mulher ruim. E será que era o espírito da Lurdona que estava tomando conta ainda da avó dela no hospital? Ou era uma entidade para quem a Lurdona ofereceu? Ai, gente, não sei. Sei que tem gente muito ruim. A Lurdona é uma Maledite, né? Acabou que é um relato de Maledite. Hoje tem mais Maledite e a Lurdona era uma, né? Ai, gente, que triste. Mas eu lembrei muito da minha avó nesse relato. Bom, foi uma história interessante, mas triste também, né? Espero que tenham gostado, entre aspas, né? Porque, assim, não dá para se regozijar com algumas histórias, né? Porque, enfim. Mas este foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!